Pois é, nesse dia, ou nesse programa, eu quero continuar uma reflexão que a gente já vinha fazendo, sobre a catequese no contexto, nos contextos socioculturais, né, nos dias de hoje. Nós estamos numa cultura diferente daquela do passado. Quem viveu 50 anos atrás, como fui eu, né, 50 anos atrás, naquele tempo era uma coisa, hoje a gente já vê tanta mudança, tanta diferença do passado, né? E nesse momento, no passado não havia tanta preocupação, por exemplo, com a ecologia integral. Hoje se fala muito disso. E o documento aqui, Diretório para a Catequese, ele faz uma referência muito forte disso. Fala assim que a catequese, ou catequista, precisa ajudar os catequizandos no compromisso com a ecologia integral. O que é isto? Na verdade, seria oferecer motivações teológicas, motivações espirituais para a conversão ecológica. Nós temos que nos converter para a ecologia. A gente fala muito, não é? Principalmente no tempo da Quaresma, a gente fala assim, conversão para Cristo. Tudo bem, é isso mesmo, conversão para Cristo. Mas à medida que você valoriza a criação, você está valorizando o próprio Deus, o próprio Cristo. Então é a missão da catequese também fazer a opção, principalmente por aqueles que dependem muito da ecologia, que são os pobres, dependem da natureza, das coisas da natureza. Aqueles pobres que, por exemplo, vivem do peixe, mora beira-rio. Aí vem lá uma empresa, coloca veneno na água, mata os peixes. Olha bem, destruição da natureza, destruição das pessoas. A gente está vendo esse cenário aí lá na Amazônia, né? Aquele pessoal que vai ali procurar ouro, usando coisas que, no fundo, matam os peixes. Os índios, então, vão morrendo. Então, é a situação que a gente está vendo hoje. Então, essa opção seja mais teológica do que propriamente cultural, sociológica e política. Política no sentido de bem administrar as coisas. Jesus se fez pobre com os pobres para enriquecer a humanidade. À medida que você defende a classe pobre, você está defendendo a humanidade, porque o pobre não tem como ter uma vida tão saudável pelas necessidades que passa. Então a pobreza é prática vocacional de seguir de perto Cristo nos pobres. Olha bem, pobreza é prática vocacional de seguir de perto Cristo nos pobres. Diz aqui o texto, né, do Catecismo para, que é Diretório para a Catequese. Ao encontrar Cristo, toquemos no seu corpo chagado dos pobres. Olha a forma como o documento ele fala dos pobres. Assim, a catequese precisa educar para a pobreza evangélica. Pobreza evangélica não é que você tem que passar necessidade, mas que você tenha sintonia com aqueles que passam necessidade. A pobreza é uma virtude no uso adequado dos bens materiais. Por isso a gente tem que ser educado para isto. Educar para o sentido de celebrar o Dia Mundial dos Pobres. Não é por acaso que o Papa criou o Dia Mundial dos Pobres. No 33º domingo do tempo comum, é Dia Mundial dos Pobres. Fazer alguma coisa nesse sentido, de valorizar aqueles que passam necessidade, aqueles que trabalham na área social, né? Eu até tenho comentado assim, os diáconos permanentes, por exemplo, né, que foram criados justamente para, como diz lá o texto dos Atos dos Apóstolos, para servir às mesas, né, para dar espaço aos apóstolos para a evangelização. Eu digo que nos dias de hoje o diácono também precisa, nesses momentos fortes da liturgia, fazer o seu papel. Por isso, o Dia Mundial dos Pobres, nessa convocação aí do Papa Francisco, para a gente pensar nessa realidade. Então, a vivência da fé, ela tem implicações concretas na vida social. Essas implicações são fundamentais, mas elas têm que ser vivenciadas. Tem que ser
fé autêntica, não uma fé cômoda, uma fé individualista. Nós temos uma facilidade assim muito grande de cair na comodidade. E essa comodidade, de certa forma, nos descarta da responsabilidade. E não é este o caminho do cristão. Então, agir para mudar o mundo, transmitir valores e melhorar a terra. Esse é o pensamento do documento Diretório para a Catequese do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, agir para mudar o mundo. A gente tem que acreditar no mundo melhor, transmitir valores que ajudem as pessoas a melhorar a terra, fazer com que a terra seja espaço saudável para a vida de todas as pessoas. Então a catequese precisa ter esses valores para transmitir aos catequizandos. Muito bem, eu fico por aqui desejando a todos a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso abraço e até o próximo programa.